Boa noite, gente. Tudo na paz? Não senta só um instantinho, vamos. Estende suas mãos para cá, você que precisa de uma palavra de Deus, por favor. Ore pela minha vida, ore por esse momento, para que o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Libera uma palavra de Deus sobre a minha vida. Fala, Senhor, toma a vida do pastor Alexandre, que o Senhor possa derramar graça através de nós. Senhor, nós te agradecemos por tudo que já estamos vivendo aqui, por tudo que tantas pessoas já têm vivido aqui. Nós te louvamos nessa noite, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós nos humilhamos, nós nos prostramos, nós inclinamos o nosso coração a ti, pedindo a tua direção, a tua intervenção. A tua palavra é remédio, tua palavra é cura, tua palavra é salvação, tua palavra é poder, tua palavra é alimento, tua palavra é livramento, tua palavra é direção, tua palavra é vida, Senhor, tua palavra é ressurreição. A tua palavra, Pai, é poderosa, Pai, para despertar, para abrir os nossos olhos, para curar as nossas mazelas, para abrir os olhos da nossa mente. E nós te pedimos que o poder da tua palavra, Pai, possa invadir o nosso coração e o nosso ser, trazendo luz, direção, graça e vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meu nome é Esteli Mineiro, mas eu não sou mineiro, eu sou do Rio, e o meu sobrenome é Mineiro. Então, muita gente acha, poxa, você é da onde? De Minas? Não, eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, hoje moro em Teresópolis. Obrigado, pastores, pelo convite, que alegria estar aqui, uma igreja tão linda, né? Que Deus continue derramando graça, e vamos à palavra de Deus, amém? Quantos têm o desejo de receber algo poderoso de Deus? Então abra seu coração, vira para alguém do seu lado e fala assim, por favor, não fale comigo, Deus quer falar comigo. Tome seu assento. Um tema tão importante, tão sugestivo, tão necessário nos tempos de hoje: crescimento, amadurecimento, fortalecimento, preparação, ter a nossa consciência do tempo que estamos vivendo, de quem somos, de que estamos realizando. Eu costumo dizer que muitas pessoas não conseguem alcançar algumas coisas em sua vida por uma incapacidade de perceber aquilo que Deus está fazendo. Eu vi o pastor falando, mas é esse lugar que Deus está nos conduzindo. Deus sempre está conduzindo você a algum lugar. Deus sempre está levando você a algum lugar. E muitas vezes não conseguimos chegar nos lugares que Deus deseja por talvez uma incapacidade, uma distração, uma dispersão, uma incompreensão de ler o ambiente, sabe? Já viu aqueles desenhos, filme que o pessoal faz assim, o vento está para lá. E às vezes precisamos desse discernimento, entender o que realmente Deus está fazendo na nossa vida no momento. A vida é composta de ciclos, fases, tempos, infância, adolescência, juventude, fase adulta. Ao longo da vida você vai ter uns 10, 15 vocês, que morre, que renasce, que morre, que renasce. Mas como assim, pastor? Você não é mais o garoto de 10 anos. Ele não existe mais, ficou lá atrás. E a vida é feita de fases. E eu entendo que o crescimento interior é fundamental para cada um de nós, além do crescimento intelectual. Mas crescer em nossa mentalidade, isso vai dando sinais de amadurecimento. Você já viu aquela expressão que diz assim: esse jovem é maduro demais para a idade dele. Esse adolescente é maduro demais para a idade dele. E eu vejo que podemos estar maduros ou podemos estar imaturos na fase que estamos vivendo, na idade em que estamos. Podemos estar maduros ou podemos estar imaturos. A maturidade não tem a ver com crescimento externo. Maturidade tem a ver com crescimento interior.
com crescimento interno. Não tem a ver com quantidade de tempo, tem a ver com quanto você expande por dentro. Um homem chamado Smith Wigglesworth, um inglês, ele falava: somos bem maiores por dentro do que por fora. Servir a Deus vai exigir maturidade de você, amar as pessoas vai exigir maturidade de você. Liderar pessoas vai exigir maturidade de você. Quero ler um texto, vou pedir auxílio da mídia, Lucas 22. Vamos ler do versículo 24 ao 34, obrigado. Vamos continuar a mensagem do pastor, amém? Lucas 22, vamos ler do 24 ao 34. Diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser estavam discutindo para saber quem vai ser maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois o que tendes permanecido, os que tendes permanecidos comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio. Jesus está com seus discípulos, depois da ceia, um culto com Jesus, eles começam a discutir, demonstrando imaturidade. Mas mesmo assim, Jesus fala: eu vou confiar o reino a vocês. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, de repente, Jesus muda de ênfase, de foco. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Os discípulos estão com Jesus na ceia. Jesus está em um momento de intimidade com os 12, antes de ser preso, antes de ir para o Getsêmani, antes de ser levado à cruz. Jesus está instruindo os seus discípulos das coisas que iriam acontecer. Jesus está dando direções para os seus discípulos das coisas que viriam após a sua partida. E Jesus está alertando eles, preparando-os para aquilo que estava por vir. Jesus está à beira do auge do seu propósito. Jesus está à beira da cruz, à beira do auge da sua missão na terra, ciente de tudo que esperava por ele. Jesus está ali instruindo os seus discípulos, instruindo eles acerca de como eles deveriam se comportar, das coisas que aconteceriam, preparando o coração deles, tendo esse cuidado, mas ciente de tudo aquilo que estava por vir, ciente que açoites os esperavam, ciente que uma cruz o esperava, ciente que coroa de espinho o esperava, ciente de tudo que esperava. Logo após o Getsêmani, ele ia suar gotas de sangue, agonia profunda, uma aflição fora do normal, e Jesus estava ciente. Tanto é que no Getsêmani,
A pressão é tanta sobre ele que ele chega a dizer: Pai, se possível, o seu lado homem sente, se possível passa de mim esse cálice, mas a divindade acha, não, mas seja feita a sua vontade. Ele sente a pressão, sabendo que prisão, açoite, tortura, humilhação, dor, sofrimento o esperavam, preste a caminhar, carregando uma cruz na via dolorosa. E o que nós lemos acontece um pouco antes desse momento, horas antes desses sofrimentos que Jesus iria passar, e que estava ciente, ele sabia o que o esperava. Mas nós observamos algo tão especial: o controle emocional de Jesus à beira de toda dor que ele iria passar. Eles estão na ceia, momento de comunhão, de intimidade, de instrução aos discípulos. E como Jesus nos ensina sobre equilíbrio, as pessoas que mais alcançam sucesso na vida são as pessoas que conseguem dominar as suas emoções. Uma saúde emocional nem sempre pode te dar uma saúde espiritual. Mas você, quando é saudável espiritualmente, isso pode te levar a ser saudável emocionalmente. Porque se você tem um espírito forte, você consegue dominar a sua alma. Se você tem um espírito forte, você consegue dominar a sua língua. Se você tem um espírito forte, você consegue tomar as rédeas das suas emoções. Você consegue refrear, você consegue pensar, você consegue não somente ser o tipo de pessoa que reage às circunstâncias, mas o tipo de pessoa que age. Pessoas que vivem, cristãos emocionais não conseguem ser estratégicos. Se você observa a vida de Jesus, Jesus foi alguém estratégico. E muitas vezes nós confundimos muito as coisas, espiritualizamos o que não deveria ser espiritualizado e desespiritualizamos aquilo que deveria ser. Jesus monta a sua base ministerial em Cafarnaum, um porto, uma alfândega, gente de tudo quanto é lugar. Ele pregando naquela praia, tinha gente de tudo quanto é lugar. Com os agricultores falavam de um jeito, com os pescadores falavam de outro jeito, com os fariseus falavam de outro jeito. Estratégico. Estão na ceia, momento de comunhão, de intimidade. Jesus está instruindo seus discípulos. E como ele nos ensina sobre equilíbrio, sobre domínio próprio, sobre controle emocional. Sabendo de tudo que o esperava, não deixou que a sua expectativa de futuro, ele não deixou que aquilo que ele já percebeu que o esperava, estragasse o momento presente. Não permita que angústia, aflições sobre o futuro te roubem a alegria de viver o presente e de desfrutar a vida no presente. Tanta gente tão ansiosa, tanta gente com sofrendo por coisas que nem tem certeza se irão acontecer ou não, e acabam estragando os momentos que tem no hoje. Se você estraga o hoje, você contamina o teu amanhã, porque o teu futuro é construído hoje. Você constrói o teu amanhã no presente. Tem dois tipos de pessoas vivendo: as que estão construindo e as que estão consertando. As que estão construindo podem construir. Quando nós vemos a criação, nós vemos Deus, criou Deus isso, criou Deus os luminares, olhou Deus e viu que era, criou a relva, os animais, olhou Deus e viu que era bom. Será que Deus tem necessidade de olhar para trás e falar: o que eu fiz é bom mesmo? Deus está nos ensinando a você terminar um ciclo para começar outro, a você terminar algo para começar outro. Tem gente que sofre por um futuro que nem sabe certo qual é, vive angustiado.
A vida é feita de duas pessoas, as que estão construindo e as que estão consertando. Venci o TDAH. Consegui lembrar. As que estão construindo podem construir, continuar construindo, porque o que elas fizeram ontem, viu Deus que era bom. Então ela pode. As que estão consertando não podem continuar construindo, porque não fez um bom trabalho. Por isso que a Bíblia diz: tudo que vier à tua mão, faça e faça bem feito. Tem gente que sofre por um futuro que nem sabe ao certo qual é, vive angustiado, não vive, não se alegra, não celebra o presente, porque não consegue dominar as suas emoções, porque vive angustiado acerca do futuro. Olha, você precisa ser alguém que tem visão, você precisa ser alguém que tem planejamento, você precisa ser alguém que tem visão de futuro, mas você não pode olhar tanto para o futuro e esquecer do presente, porque o teu futuro vai ser construído hoje. Você precisa ter essa sabedoria, esse equilíbrio. Coisas que pessoas doentes em estado terminal costumam dizer a respeito da vida: deveria ter sorrido mais, deveria ter sido mais feliz, deveria ter amado mais minha família, ter tido tempo mais com meus filhos, ter tempo mais com meus pais, deveria ter comido mais açaí, deveria ter tomado mais banho de rio, deveria ter subido montanhas, deveria ter sido menos ansioso. Billy Graham, no final da sua vida, fala: o que você gostaria, o que você faria, que você faria mais, que você não fez? Eu deveria ter me dedicado mais ao estudo, a momentos de oração, e me inclinado mais a Deus. E algumas pessoas falam: deveria ter sido mais feliz, deveria ter procurado mais meus amigos, porque vivemos em uma roda viva, muitas vezes tão preocupados com o futuro, que esquecemos de viver o presente. Jesus está instruindo seus discípulos, está instituindo a Santa Ceia, e era um momento importante. Ele está instituindo a ceia, ele está instruindo seus discípulos. Vemos que Jesus não permite que a ansiedade, a aflição, a angústia que estão dentro de si destruísse aquele momento presente com os seus discípulos. Jesus não permite que o que ele vivia individualmente destruísse o que ele precisava viver no coletivo. Jesus não permite que aquilo que ele estava vivendo individualmente destruísse o que ele precisava viver no coletivo. Quanta gente, por conta de seus problemas, acaba com o ambiente onde ela chega, acaba com o ambiente do lar, acaba com o ambiente do trabalho, acaba com o ambiente da família, perde o foco, perde o rumo, perde o controle, perde a visão, perde a direção, por conta de seus problemas, e por uma incapacidade de não permitir que o que está vivendo individualmente, assumir o controle das coisas, estraga. Um pai que chega em casa, estraga o humor dos filhos, da mulher, a mulher que chega em casa, um filho, uma filha, acaba contaminando, por causa dos problemas que estão vivendo individualmente. Eles estão em um culto com Jesus, os discípulos estão na ceia com Jesus, Jesus em pessoa, em um culto. Jesus ministra a ceia, Jesus prega, Jesus canta o hino. Mateus 26, 29, 30, você vai ver que depois que faz a ceia, Jesus canta o hino antes de sair. Então é um culto completo. Jesus canta, Jesus ministra a ceia, Jesus prega. Estão em um culto com Jesus, e olha o que acontece, o que o texto diz: discussão. Eles começam a discutir sobre quem seria o maior. Estão em um culto com Jesus e eles conseguem bater boca. Já viu gente que chega em casa depois do culto mais endemoniado que o próprio demônio? Aí tem sempre alguém que fala assim: pô, foi na igreja e voltou assim?
Pai, o que tu foi fazer lá? Melhor parar de ir, pô. Volta assim, fica em casa que é melhor. Porque tem gente que sai da graça muito rápido, perde a paz muito rápido, vai do céu ao inferno em fração de segundos. Precisamos tomar cuidado para o nosso relacionamento com Deus não se tornar superficial, como um banho, que só lava por fora, mas precisamos de um relacionamento que ativa, trabalhe, trate, lave, transforme o nosso interior. Sua vida não vai mudar se o que vem de Deus só atua em você exteriormente. Sua vida muda quando você muda por dentro. E às vezes achamos que esse tipo de palavra é só para as pessoas que vão se converter. Nós estamos em constante mudança. Nós estamos em constante romper. A vida, ela tem escadas, ela tem níveis em que você vai subindo, onde que você vai crescendo. E talvez alguns podem descer. Então, para cada nível, você precisa se tornar um novo eu, muitas vezes. Quando o povo de Israel chega à beira da terra prometida, o maná cessa. Não tem mais maná. Era Deus dizendo, acabou, a fase agora é outra. A fase agora é de plantar, é de colher, é de trabalhar, é de suar, é de vencer, é de conquistar a terra. Agora vocês precisam se tornar uma nova versão de você mesmo. Então existem momentos da vida que as coisas não estão mudando. Não é porque Deus não está fazendo, é porque nós não estamos mudando. Existem coisas da nossa vida que Deus faz, que Deus provoca. Existem coisas que nós provocamos. Existem estações na nossa vida, existem temporadas que nós abrimos. Pastor, como é que você quer dizer isso? Bartimeu, à beira do caminho, ouviu Jesus passando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, eu não vou ficar mais nessa situação. Filho de Davi, tem misericórdia. Não vou ficar mais aqui. Não vou ficar mais aqui. Os amigos, os rapazes que sobem um cara pelo telhado, não se satisfazem em ficar. Não tinha lugar para entrar na casa. Ele fala, não tem lugar, mas não, ele tem que andar. Não, ele tem que entrar nessa outra fase. Sobem no telhado, abrem o telhado, descem um homem. Você não muda porque Jesus mudou sua vida muda porque Jesus mudou você. Jesus está a poucos passos da cruz e os discípulos estão discutindo. Estão batendo boca. Quem teria mais privilégios? Estão perto fisicamente, mas distantes espiritualmente de Jesus. Jesus diz a eles que o líder seja servo, que maior é o que serve. E a palavra ali para quem serve é diáconos, que tem o significado de alguém que faz o bem. Jesus está dizendo, maior é aquele que faz o bem, que realiza tarefas que ajudam outras pessoas, ou seja, o pastor acabou de falar, um cristianismo e uma espiritualidade que não gera e não produz boas ações, amor ao próximo, misericórdia, compaixão, desejo de servir, ser útil ao reino, ao mundo, fazendo bem. Tem alguma coisa errada com esse cristianismo. É como muitas pessoas, às vezes, que vão se envolvendo, vão chegando, mas estão sempre chegando e não se envolvem. Alguns têm medo de se envolver, alguns foram machucados e não querem ser curados. Alguns viveram frustrações, mas têm medo de voltar ao mesmo lugar. E qual o motivo real da discussão? Jesus estava falando sobre a sua partida, e que em breve não estaria com eles. Eles discutem sobre quem seria o maior, quem seria o líder, quem ia mandar mais, quem ia ficar comandando, Jesus ia embora, quem ia mandar agora? Quem vai ficar no comando, quem vai ficar no subcomando? Quem vai ser o líder, quem vai ser o líder de treinamento? Jesus aproveita e ensina a eles como funciona no reino. Jesus dá o seu próprio exemplo, ele sendo maior, servia a todos. E Jesus vem e nivela algo, diz assim, fala o seguinte, no reino é o seguinte, Deus manda e o resto serve. Eu tenho uma coisa que eu carrego comigo, é pessoal, nós não podemos fazer
das nossas experiências e das nossas visões pessoais, doutrinas para outras pessoas. Isso é um erro. Mas eu carrego algo comigo. O meu ministério, eu nem gosto de falar o meu, sirvo no ministério de Jesus. É isso. Não tenho essa vaidade. Jesus das entrelinhas está dizendo, no reino quem manda é Deus, os outros servem. Aprenda uma coisa, não se preocupe tanto com o lugar que você vai ocupar. Se preocupe em fazer diferença no lugar e na posição que você está. Hoje, o degrau de cima é consequência. O que vier à tua mão, faça bem feito. Seja onde você estiver, o que você estiver fazendo, dê o seu melhor. Deus está te observando. Após a discussão e após terem ensinado sobre quem é maior no reino, Jesus diz a eles que vai confiar o reino a eles. Jesus está doido. Lava os pés, ministra a ceia, prega para eles. E eles começam a bater boca. Jesus nem foi ainda, eles já querem tomar, eles já estão querendo tomar liderança com Jesus ali. Quem que vai ficar no lugar? Quem que vai mandar? E começam a discutir. E Jesus já diz, vou confiar o reino a vocês. Uma das coisas que definem Deus como Deus é o fato dele ser bom e fazer coisas por nós que nós nunca faríamos por ele. É a graça. E mesmo ele sabendo que nós nunca faríamos por ele, e mesmo assim ele ainda faz por nós. Isso é manifestação da graça de Deus. Como assim, pastor? Não merece ser escolhido, mas Deus escolhe. Não tem capacidade, mas Deus separa. É pequeno, mas Deus chama para coisas grandes o pequeno. Não tem um monte de coisa, mas Deus separa para algo especial. Deus, guarde isso no seu coração. Deus, quando chama alguém para algo, e confia esse algo a alguém, Ele não está confiando na capacidade desse alguém, da pessoa, Ele confia na capacidade dele. Deus não planejou o teu futuro, Deus não planejou os propósitos que Ele fez para a sua vida, Deus não desenhou a tua história futura, contando com o que você tem, senão a obra talvez não fosse tão grande assim. Deus desenhou o propósito dele na sua vida, contando com o que Ele tem, independente do que você tenha ou não tenha. Eu merecia um glória a Deus. Se fosse pastor, vocês tinham aplaudido. O que Deus precisa é de uma pessoa que, em vez de olhar para si, olhe para Ele. Davi arrumou algo para focar. Todos os soldados focaram, é gigante, é enorme, é grande, não dá para encarar. Davi focou em outra coisa. O que Davi fala? Quem é esse incircunciso? Quem é esse desaliançado? Ele não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus. Davi não foca no tamanho, Davi foca na aliança. Ele não tem aliança. Eu tenho aliança. Davi, quando vai enfrentar Golias, ele fala assim, olha para Deus, olha para Golias, rapaz, muito maior, vamos embora. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sou, mas Ele é. Sou pequeno, mas Ele é grande. Eu não sei, mas Ele sabe. Sou fraco, mas meu Deus é forte. Deus não precisa de gente que é grande demais. Deus precisa de alguém que tenha coragem para colocar o pé na água antes do mar se abrir. Israel não andou porque o mar se abriu. O mar se abriu porque Israel andou. O mar só vai abrir se você andar. Segunda Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo vai falar, então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Se Deus confiou algo a você, pare de se achar tão pequeno, para de olhar para o que você não tem. Se Deus confiou algo a você,
pare de olhar para si mesmo, comece a olhar para Deus. E Jesus, no meio dessa reunião, do bate-boca, e do domínio dele, das emoções, ele vai em Pedro. Simão, Simão. De repente ele muda o foco, fala: Simão, Simão. Ah, Pedro. Jesus vai em Pedro e chama a atenção dele, ou uma ou outra. Eu fiquei pensando, ou uma ou outra. Ou Jesus vai em quem começou a discussão, Jesus vai em quem começou o negócio, ou Jesus vai em alguém que ele vê como aquele no meio deles que era responsável e poderia não ter deixado aquilo começar. Simão, Simão. Jesus está dizendo a ele: rapaz, ele está dando ênfase. Eu queria falar: rapaz, eu tenho tanta expectativa em você, Simão, tanta expectativa a seu respeito, e você ainda está nessa, preocupado com quem vai mandar mais, com quem vai fazer isso, com quem vai fazer aquilo. Jesus chama seu nome 2 vezes: Simão, Simão, como quem diz: desperta, acorda, você não está enxergando direito, você está olhando para coisas pequenas. Jesus está dizendo: se liga, para de ser menino, cresça, Simão. No verso 32 a coisa fica mais forte, como lemos aqui. Quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Está andando comigo, mas a obra não está completa ainda. Tomou ceia, mas nem convertido é ainda, Pedro. Está se achando bonzão, mas vai converter de verdade ainda. Jesus está olhando para ele como quem diz: eu sei que você vai se tornar alguém especial. Jesus está olhando para ele e fala: eu sei que você vai ser o apóstolo Pedro, vai curar, vai libertar, vai liderar a igreja, vai estabelecer bases fundamentais para doutrinárias da igreja. Sei que você tem um futuro, porque foi eu que te chamei, eu sei quem você é. Mas Jesus está dizendo: mas tem uma coisa, tu ainda não está pronto. Simão, Simão, acorda. Ainda está olhando, discutindo, falando com essas coisas, dando ouvido a esse tipo de coisas. Quanto maior a obra de Deus na sua vida, maior será a resistência. Quanto maior for os planos de Deus na sua vida, mais será o investimento do inferno para distrair você. Mais será o investimento do inimigo para tirar você do prumo, para desestabilizar você, para fazer o seu foco mudar, e você não enxergar aquilo que realmente é importante. Jesus está dizendo: rapaz, tem uma coisa, tu ainda não está pronto, ainda não está maduro, falta um pouco para você ainda. Pedro, em vez de ficar quieto, estou pronto, se acha. O que eu percebo, o que eu aprendo aqui? Me escute. Muita gente em uma incapacidade, de uma autoavaliação e uma incapacidade de ouvir algumas outras pessoas, de quem pode estar acima dele, uma incapacidade de se autoavaliar, examine-se o homem a si mesmo. Muita gente numa incapacidade de se autoexaminar e fazer um diagnóstico honesto acerca de si mesmo. Perde algumas coisas na vida e não rompe em algumas áreas. Deus sempre vai reconhecer o nosso potencial e nos ajudar a nos tornarmos melhor, a melhor versão de nós mesmos, e nos tornarmos o melhor que pudermos. Deus sempre vai estar disposto a nos ajudar. E se permitirmos, Ele vai extrair de nós o melhor de nós e nos tornar alguém especial. Deus é pai, mas Deus é um treinador. Eu defendo uma tese: pais não devem somente educar os seus filhos, pais precisam treinar os seus filhos.
Porque você pode ter filhos muito educados, muito bonzinhos, muito cordiais, muito solícitos, mas totalmente despreparados para a vida. Deus sempre vai reconhecer o nosso potencial e nos ajudar a nos tornarmos alguém melhor, mas tem alguma coisa que Deus não vai fazer. Ele não vai nos habilitar para algo antes da hora. Ele não vai liberar algumas coisas antes de estarmos realmente prontos. Por que algumas coisas ainda não acontecem? Porque às vezes não estamos prontos. Porque algumas pessoas estão orando, estão buscando, jejuando, clamando, propósito, e parece que alguma coisa não está acontecendo. É porque o céu está dizendo, calma aí, você está no foco errado. Você precisa desenvolver. Moisés, por que clamas a mim? A hora de orar parou, agora é hora de agir, fazer alguma coisa com o poder que eu já te dei. Ele não vai nos habilitar para algo antes da hora, antes de estarmos realmente prontos. Pastor, quando podemos perceber que alguém está pronto para determinada posição e para viver algo maior que ainda não viveu ainda? Quando percebemos que o degrau de cima não muda o coração que veio de baixo. Quando ele for capaz de subir de nível na vida, no reino e sua essência, não muda com isso. Quando ele não estiver mais batendo boca e brigando pelo poder, por um degrauzinho a mais. Jesus diz a Pedro, Satanás deseja peneirar você como trigo. Quando Jesus chama a atenção de Pedro, em vez de Pedro ficar quieto, Pedro fala, estou pronto. Em vez dele ficar calado, ele fala, estou pronto. Jesus reconhece Pedro como trigo. Jesus está dizendo, Pedro, tu é bom, cara, tu é trigo, eu sei, tu não é joio, tu é trigo, quem plantou você foi eu, quem te escolheu foi eu, quem investiu em você foi eu. Jesus reconhece Pedro como trigo, ele diz, Satanás pediu para peneirar você como trigo, mas você ainda não está pronto, orei por você, para quando você se converter, quando você melhorar, você for capaz de passar por isso. Por quê? Que quando Pedro está dizendo, estou pronto, estou pronto, estou pronto, estou pronto, Satanás vem e fala, se ele está pronto, joga ele aqui, joga na peneira. Está pronto, joga na peneira. Satanás pediu, ele está dizendo que está pronto, se ele está pronto, ele passa para a peneira, Satanás apresenta a peneira, joga aqui. Jesus fala, orei por você, porque se tu cai na peneira agora, Jesus está dizendo, tu é trigo, tu é bênção, eu sei quem você é, mas você ainda não está pronto. Ter boas intenções, ter uma vocação ministerial, saber que é chamado ministerialmente, não significa estar pronto. Davi foi ungido rei, foi tomar posse anos depois, meu irmão. O óleo desceu na cabeça, mas teve que fugir, teve que andar em caverna, teve que andar, fazer tantas coisas antes de tomar posse da promessa de Deus, sendo preparado para aquilo que Deus tinha designado. Trigo maduro passa pela peneira, mas Pedro ainda não estava maduro. O que eu aprendo com isso? Não entre, aprenda isso, não entre em processo em que você não está pronto para suportar. Não coloque o nariz onde você não foi chamado. Não lute guerras que Deus não te chamou para lutar. Às vezes a gente vê pessoas querendo entrar em guerras que não tem nada a ver com Ele. Não queira ir antes da hora a lugares onde Deus não te enviou ainda. Há um tempo atrás, pastor, um jovem me procurou e falou, eu quero ir, vou para a missão, pastor, vou sei para onde, não é dessa aí, é bênção, né? Então bênção, mas vou ficar 6 meses, pastor, o que você acha? Eu falei, não acho bom não.
pastor, o que é isso? O que você não acha bom? Eu ia, mas uma coisa tão boa, vou ficar evangelizando, vou fazer. Eu falei, rapaz, eu não vi você dar um frutinho aqui na igreja ainda. Você está servindo aonde? Primeiro Jerusalém, filho. Depois Samaria. Depois Judeia. Depois confins da terra. Você quer dizer que lá você vai dar fruto, mas aonde Deus te plantou, você não frutifica? A vida é sua. Não sou o tipo de pastor que fica mandando na vida dos outros, não, porque você tem mais de 18 anos. Mas não aconselho, não aprovo. Acho que você pode ter uma vocação missionária, ministerial, mas você tem que dar fruto aqui primeiro. Depois tu vai. Não queira viver antes do tempo que você não está pronto, não está maduro para viver. Eu tenho uma casa em Niterói que tem muitas frutas, e tem umas bananeiras, banana figo, umas bananas robustas, que não é para comer assim, é para cozinhar, fazer, botar inclusive fritar. Fazer. E aquele cacho de banana é interessante porque ele cresce, as bananas ficam gordas, né, robusta, encorpada. E às vezes ela acontece, que já aconteceu de eu tirar, ela já estava no tamanho, gorda, parruda, caramba. Mas se você olha, ela já cresceu, mas se você tira, o gosto está horrível ainda. Porque cresceu, mas não amadureceu. Porque crescer é uma coisa, amadurecer é outra. Ela cresceu, mas daí não está pronta para o preparo. Estão verdes, se comer agora tem um gosto horrível, depois que cresce ainda tem um tempo para maturar, e não se iluda, porque você cresceu um pouquinho, ainda falta maturação, ainda falta experiência, ainda falta algum tipo de crescimento. Crescimento não é sinônimo de maturidade. Jesus estava dizendo, Pedro, você já cresceu, você já aprendeu um monte de coisa, estou ciente, mas você ainda não está maduro. Tem gente que já tem idade, cresceu, ficou mais velho, e não amadureceu ainda. Gente velha que não é madura. Cristãos com mais de 5 anos, pastor, que não leram a Bíblia toda ainda. Cristão com 10 anos, que não leram a Bíblia toda ainda. Como você acha que você vai crescer em fé sem crescer no conhecimento da palavra de Deus? Só orando? Aí vai virar esses profetas doidos, que acerta uma, erra 10? Eu tinha um pastor custódio, ele faleceu. Orar e vigiar, é um remo, meu filho, ó. Remo, orar e vigiar. Eu sempre indico livros dos cultos da igreja, tem uma livraria na igreja. De 15 anos para cá eu adotei um hábito de ler de manhã, acordar 5 horas da manhã para ler. Deus me despertou para algumas coisas. E podemos ter uma geração de cristãos que não gostam de ler. Eu estou escrevendo um livro agora, vou vir lançar aqui. O livro é Eu, Deus e Minhas Emoções. Minha filha Fernanda, de 22 anos, eu estou fazendo uma versão para adolescentes também. Você procura, quase não acha literatura, você procura bons livros para adolescentes, você acha uns 3, 4. Sabe por quê? Porque os pais também não incentivam. Eu tenho um filho, Josué, 17 anos. Eu jogo o livro nos peitos dele, lê, meu irmão. Quero o resumo dos capítulos. Senão não tem dinheiro, senão tu não vai sair. Não é? Se eu não preparar o meu filho, quem é que vai preparar ele? Gente velha que não é madura, não aprendeu com a vida, não aprendeu com os erros, coisa ruim. É ver pessoas que caem no mesmo buraco, as mesmas, está lutando com o mesmo. Por que Davi, quando Golias cai, ele vai lá, meu amigo, pega e arranca a cabeça? Ele não quer correr riscos. Ele está assim, eu posso lutar com outro gigante, mas com esse aqui, nunca mais. Hoje tem que ser um dia que algumas batalhas que vinham acompanhando a tua vida, a partir de hoje, nunca
mais. Chega de lutar anos e anos com as mesmas guerras. Chega de ficar todo ano derrubando o mesmo gigante, vendo o gigante se ressuscitar diante de você. Arranca a cabeça dele de uma vez por todas. Apaga o telefone da agenda. Bloqueia. Toma coragem e fala: não me procure mais. Tem uma pesquisa que diz que pessoas que são sequestradas são capazes de sentir atração pelo sequestrador. Uma mistura de amor e ódio que entorpece como uma bebida. Tem algum psicólogo aqui? É verdade, não é? E isso explica mulheres que são traídas, apanham, são xingadas, são oprimidas, são abusadas verbalmente. E homens também, pessoas que entram em relacionamentos que nitidamente são nocivos, são maléficos, mas não conseguem se livrar. Mas hoje é um dia para alguns gigantes caírem por terra de uma vez por todas, em nome de Jesus. E Jesus está falando com Pedro, cresceu e continua agindo como se não tivesse crescido. Jesus chama Pedro de trigo. Coloca para mim Mateus 13, 24 ao 30, por favor. Jesus chama Pedro: tu é trigo. Satanás quer peneirar você como trigo. Tu é trigo, eu sei, Pedro. Louvor, se puder, quiser vindo. Mateus 13, 24 ao 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O reino de Deus é semelhante, semeou, plantou o trigo, foram dormir, veio o inimigo e semeou. Mas enquanto os homens dormiam, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. O trigo cresceu, o joio cresceu também. Então, vindo os seus servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Será que o senhor botou semente aí misturada? De onde veio, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não. O Senhor diz: não arranca não. Deixa o joio crescer. Para de ficar olhando o joio, vigiando o joio, tomando conta do joio, regulando o joio, dizendo que é joio, dizendo que não é bom, dizendo que não presta. Deixa o joio com o Senhor. Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus fala da boa semente, que é o trigo, e ele traz uma representatividade da vida com o trigo, da vida humana, e ele nos compara a trigo. Semeadores saíram para semear, de noite dormiram, semearam de dia, depois dormiram. Enquanto eles dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no mesmo campo. O sono fala de não termos o controle de tudo. Aprenda uma coisa: você não tem o controle de tudo. Tem horas que você tem que caminhar com coisas que você não concorda do seu lado. Mas tem gente que vive arrumando encrenca, é discórdia, essa guitarra, é que sei o que, você...
esquece de focar no que ele tem que fazer, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, no seu propósito. O inimigo semeou o joio. O sono fala de não termos o controle de tudo. Semeadores vão até o Senhor e diz que o inimigo semeou o joio. Tem joio no campo. Eles querem arrancar e o Senhor fala, não arranca não. Mas é semente ruim, é joio, não presta. Não arranca. Deixa crescer junto. Por quê? Porque quem é trigo, de verdade, não é influenciado pelo joio. Terra que nasce trigo, terra que cresce trigo, cresce joio também. Só que o joio só cresce, não frutifica. Deixa o joio crescer. Para de olhar para o joio, para o lado. Se preocupe em continuar sendo trigo. A diferença do joio para o trigo tem fruto, o trigo frutifica, o trigo dá semente, joio é só palha, é vazio, é só enfeite. Na fase do crescimento, trigo e joio são praticamente iguais. Por isso que às vezes você olha assim e fala, parece que o pastor não vê. Eles acham que a gente não sabe que eles falam isso. Parece que o pastor não está vendo. Parece que o líder não está. Meu Deus do céu, onde que eles estão com a cabeça? Não estão vendo. Quando estão crescendo, trigo e joio são iguais. Joio e trigo, não adianta querer arrancar. O que vai revelar o que é joio e é trigo é o tempo, é o fruto. Às vezes o que achamos que é joio, isso aí, é só um trigo que não está maduro ainda. Pedro nega Jesus 3 vezes, bate boca depois de ser lavado os pés. Qual de nós aqui não ia falar que era joio? Tira esse cara do time. Esse aí, apóstolo, tá louco, Jesus. Era trigo. Às vezes alguém que olhamos e achamos que não presta, e parece que a gente vê Deus investindo. Você vê o pastor, você vê alguém. Calma. Que vai revelar o que é joio e é trigo ao tempo. Às vezes o que achamos que é joio é só um trigo que não está maduro ainda. Está igual a Pedro, brigando pelo cargo, brigando por aquilo. Mas vai se encontrar. Se arrancar o joio da plantação no meio, é só um pouquinho do trigo, mesmo porque o dono da fazenda não arranca não, porque vai arrancar o joio. Arrancou 10 joio, 2 trigo, é prejuízo. Joio, centenas de feixes não valem nada. Uma espiga de trigo pode render a 10, a 20, a 30, a 60, até 100 por um. Por isso que o Senhor fala, não, cuidado, preste atenção, preste atenção. Quando você olha e parece que Deus não está fazendo nada, é porque não é que Deus não quer lidar com o joio, é que Deus não quer estragar o trigo. O texto diz que semearam o joio logo cedo, foram dormir, o inimigo veio, semeou o joio depois. Primeiro plantou o trigo, depois plantou o joio. O joio é semeado na noite quando estão dormindo, o joio é plantado depois. Interessante, porque o trigo é plantado primeiro e começa a crescer.
O joio é plantado depois e alcança o tamanho do trigo. Alcança o tamanho do trigo. Por quê? Fala assim, por quê? Porque crescer vazio, você cresce mais rápido. Está te dando trabalho crescer? Parece que está demorando o seu crescimento. Não está demorando não, é porque Deus está te alimentando e você está crescendo, dando fruto, gerando semente, criando robustez. Parece que tem gente crescendo do seu lado, tem gente rompendo do seu lado. Parece que tem gente que cresceu. Tu não está atrasado não. Fala para quem está do teu lado, a obra de Deus não está atrasada na tua vida não. É porque você está crescendo com fruto, não está crescendo vazio. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Comece a orar. Eu vejo gigantes caindo por terra. Eu vejo batalhas antigas se tombando. Eu sinto pelo Espírito Santo algumas pessoas que ainda travam batalhas desde a sua conversão. Crescer é natural, amadurecer é opcional. Você não escolhe crescer, você nasce um neném e você cresce. Mas amadurecer é uma escolha sua. Amadurecer tem a ver com crescer por dentro, crescer interiormente, ficar maior por dentro, ser alguém com um espírito forte que domina as emoções. Não é mais alguém que só reage emocionalmente. Amadurecer tem a ver com as escolhas. Amadurecer tem a ver com saber escolher. Há uma bênção em você saber escolher. Há uma bênção em você saber onde vai, com quem vai andar. Para obtermos resultados diferentes, precisamos de atitudes diferentes. Amadurecer tem a ver com uma mentalidade que melhora, que expande. Você não vai amadurecer e crescer interiormente até que você seja intencional nisso. Você não tem uma vida de oração porque o anjo te pega pela mão todo dia e te bota para orar. Oração é uma disciplina cristã. Jejum é uma disciplina cristã. Você decide se aplicar. Eu escuto o Espírito Santo dizendo para algumas pessoas específicas aqui: você não foi escolhido para nadar no raso. Amadurecer tem a ver com uma mentalidade que melhora, que expande. Amadurecer tem a ver com ampliação da visão. Você não amplia a sua visão sem conhecimento. Algumas pessoas querem ter sabedoria. A sabedoria trabalha com o conhecimento que você tem. É como a fé. A fé trabalha com a esperança. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você não espera nada, se você não tem esperança, se você não espera dias melhores, se você não sonha com coisas maiores, se você não tem um desejo de crescer, de conquistar, de realizar, a sua fé vai trabalhar com o quê? A esperança que gerada em seu coração é a matéria-prima para a sua fé trabalhar. O conhecimento que você adquire Estamos em um tempo que para evangelizar você precisa pensar, ser estratégico. A sua mente tem que trabalhar. Você precisa ser ativo mentalmente. A tua inteligência precisa estar ativa. Muitos cristãos têm se dedicado sim à oração, mas negligenciado o fato de adquirirem conhecimento, de se prepararem para algumas coisas. Eu tenho pouco tempo, eu posso dar um exemplo.
Eu queria montar um grupo de evangelismo na igreja, mas eu não queria mais o evangelismo tradicional que fazemos há anos. Não que não funcione, você dá sopa, você dá folheto, fazer um culto na praça. Não é que não funciona, funciona. Mas nos tempos de hoje, teu negócio, quantos negócios estão nascendo aqui? Seu negócio é novo, levanta a tua mão. Está começando a empreender agora. Se você não parar e montar uma estratégia, você não vai romper. Eu falei, gente, o mundo de hoje, a gente precisa pensar, você precisa se dedicar, a nossa cabeça precisa ser algo que funciona, o cérebro tem que estar em movimento. Eu falei, vou dar um exemplo para vocês do que eu quero que vocês façam. Gravei 5 vídeos. Você que está em casa, não consegue dormir, ansiedade, depressão, desejo de morrer, pensa em morrer, frustração, dores, foi traído. Gravei 5 falando de dores emocionais, desse tipo de coisa que levam as pessoas a suicídios e não dormem. Montei os vídeos, botei para rodar. No final do vídeo falei assim, clica aqui, eu quero orar por você, quero abençoar a tua vida. Tem um time aqui para orar por você. Botei no anúncio para rodar na cidade. 3 dias, mais de 70 mensagens, 5 pessoas foram da igreja. Agora, onde que eu vou andar na rua, ou procurando assim, esse aqui já pensou em se matar, hein? Não, essa aqui, ansiedade. Esse aqui não, aí dores emocionais porque foi traído. Esse aqui, aonde que eu vou achar essas pessoas para evangelizar na rua? Mas se você pensar, Deus te dá um caminho. Não negligencie o conhecimento. Muitos jovens não estão vivendo coisas maiores porque têm negligenciado o conhecimento. Amadurecer tem a ver com uma mentalidade que expande, que tem a ver com sua visão não vai ampliar se sua mente não ampliar. Tem a ver com a ampliação da visão acerca do mundo, da vida, tem a ver com atitude de sabedoria. Pastor, como eu posso entrar nesse processo de maturidade? Como eu posso amadurecer, melhorar, crescer em maturidade realmente? Aprenda com os erros. Pare de cometer os mesmos erros. Pare de cair nos mesmos buracos. Vou te dar um exemplo. Se eu emprestei dinheiro para uma pessoa, ela não me paga. Membro da igreja, vejo todo dia, mas não paga, cara de pau. Não toca no assunto. Tem vezes que é melhor deixar para lá. Tem vezes que é melhor cobrar. Não significa que você tem que maldizer, você tem que fofocar para todo mundo, você tem que humilhar, falar na frente dos outros. Significa que você não deve emprestar de novo. Para de cometer os mesmos erros. Pessoas que crescem erram uma vez só. Aprende. Errar não é problema. Eu tenho um lema, pastor. Entrou rasgando, amigo. O que deu ruim eu volto costurando depois. Não tenho medo de errar. Eu perdi o medo de errar. Não significa que você vai ser imprudente, negligente, insensato, irresponsável. Não é isso. Não me entenda mal. Mas eu não tenho medo de errar. Por quê? Porque eu sei que eu vou errar. Ou você acha que você vai acertar todas? Que o pastor vai acertar tudo? Claro que não! É claro que você vai errar muito na vida ainda. Precisamos ter um coração sábio, um coração humilde, voltar, consertar, acertar. Porque pessoas que vivem com medo de errar também não vivem, não rompem, não fazem nada. Aprenda com os erros.
Ouça conselho das pessoas certas. É sobre relacionamento? Procura um casal. Exemplo no relacionamento. É sobre finanças? Procura alguém que tem sabedoria, resultado nessa área, experiência, que tem uma vida limpa, para aconselhar você. Escolha bem os seus conselheiros, porque a voz que você ouve vai determinar o lugar onde você vai parar. Ouça conselho das pessoas certas. Algumas pessoas, quando vivem problemas, fala para a melhor amiga, para outra melhor amiga, fala para outro melhor amigo, fala para um, fala para outro, fala para outro. Preste atenção. Quando você fala sobre o seu problema para alguém que não pode fazer nada pelo seu problema, você está fazendo fofoca de si mesmo, contando a sua vida para o seu problema para quem não pode. Preciso desabafar. Tranca a porta do banheiro, se olha no espelho e fala com você mesmo. Mas não é desabafar. Acho que eu sou meio igual o pastor. Às vezes chega um no gabinete assim: pastor, estou precisando desabafar. Então vai pagar um psicólogo. Desabafar? Vai jogar lixo aqui, sou caçamba de lixo por acaso? Vai, não sobe no monte e começa a gritar. Fala tudo lá, desabafa, pô. Mas quer jogar em mim? Quer um conselho? Eu estou aqui. Estou aqui, cara, para te aconselhar, para te abraçar, para chorar contigo. Mas não vem me encher de lixo não, pô. Desabafar. Ouça conselho de pessoas certas. Fale menos. Faz assim, faz assim. Faz assim, faz assim, faz assim. Agora vira para alguém e fala assim: fala menos e faça mais. Aprenda a ficar com essa boquinha fechada mais tempo. Fale menos. Faça mais. Assuma suas responsabilidades. É sua responsabilidade. É melhor você não pegar muitas. Pega pouca. Mas é que você vai dar conta. Melhor, mas assume elas com unha de dente. Essa é boa, tá? Não tenha pressa, tenha foco. Nem todo mundo que está acelerando vai chegar, mas aqueles que estão focados e sabem para onde vão, acabam chegando. Tem outra melhor ainda. Melhor do que saber para onde você quer ir, é saber para onde você nunca mais vai voltar. Reconheça os erros. Esses dias, pastor, passei por uma. Vou contar um testemunho. Um casal fez aniversário de casamento e foi para um cruzeiro na Europa. E o cruzeiro ia parar na Itália. E tem uma célula da nossa igreja lá em Treviso, na Itália. Esse casal chegou para mim, para minha esposa, falou: pastor, sei lá, a gente sentiu de Deus de pagar para você ir para a Itália. Eu falei: foi Deus mesmo, foi Deus. Uma semana, hotel no centro de Veneza, toda inveja cai por terra, em nome de centro de Veneza. Chegaram lá, fizemos culto, passeamos, eu, Priscila, fomos em Milão, fomos em Verona. Uma benção.
Seja grato. O que aconteceu? Fomos no jantar. E eu queria agradecer, mas eu não queria falar obrigado. Obrigado aí, valeu. Eu queria demonstrar gratidão do meu coração, de maneira verdadeira, sem melação também. Nada disso. Mas você acredita que eu fiquei na mesa do jantar? Sim. Ai meu Deus, como é que eu vou falar? É uma mistura de vergonha, de sei lá o quê. Eu falei, tá maluco, rapaz? Que parada é essa que eu vou travar para te ser grato? Não, senta aí, quero falar com vocês. Não sei nem se eu vou conseguir pagar isso aqui um dia. Porque eu tenho uma história com esse casal. Está gravando aqui? Uma vez eu estava numa conferência do Daniel Colenda, lá no Rio, há uns 5 anos atrás. E tinha acontecido uma coisa: minha filha ia fazer a faculdade de medicina, ia fazer a prova, só que ela sempre quis estudar lá fora, no curso teológico, na Universidade Teológica em Dallas. Eu acordei de manhã, falei, Fernanda, vamos orar, tu vai estudar lá fora. E ela ia fazer o vestibular 2 semanas depois. A cabeça da menina carambolou, meu irmão. Só pensava nisso. Aí minha mulher veio, para que você foi falar isso? Ela vai fazer a prova. Eu falei, só falei o que eu senti. Eu falei, vamos orar, Fernanda. Começamos a orar. 3 semanas depois fomos nessa conferência. Esse casal estava atrás da gente. Aí eu vi que a moça falou assim, Fernanda, vamos ali fora. Tira a foto minha ali, quero tirar uma foto. Mais nada, ela foi lá, começou a interrogar a Fernanda. O que você quer fazer da vida? O que você pensa em fazer? O que você está querendo? Deus está falando com alguém aqui. Ela falou, eu estou fazendo medicina, mas estou sonhante, eu queria estudar lá fora, eu estou orando com meu pai. Ela, está orando com seu pai? Estou orando e tal, vendo. Tá. Aí conversou, deixou ela falar. Falou, Fernanda, é o seguinte, já tem 3 anos que Deus vem falando comigo para pagar os teus estudos lá fora. Eu nunca falei nada para ninguém, nem para o meu marido. Mas hoje, quando tocou uma música que você olhou para trás e me cumprimentou, o Espírito Santo falou, paga. Ela falou, escolhe a faculdade, vou pagar a tua faculdade, vou pagar a tua moradia. Está no 3º ano, Fernanda. Tem coisas que você nunca vai poder fazer, mas você vai poder fazer. Você está prestes a viver um milagre. Você está prestes a viver um milagre. Você vai romper. Tem coisas que você não pode viver, mas você vai viver. Coração bom esse moço, né? E eu naquela mesa. Falei, calma aí. Eu queria demonstrar a minha gratidão. Quem já passou por isso? Fica travado para falar, sei lá o que, fica sem graça. Quem já passou por isso, sinceramente? São coisas que a gente deve romper, sabe? Eu falei, cara, quero agradecer a vocês, quero botar meu coração nessa mesa aqui. Não sei nem como eu vou retribuir. Mas obrigado. Sou grato. Obrigado pelo carinho com a minha família, com a gente. Eu sei que é Deus que toca neles, ou em outras pessoas, mas passa por eles. E muitas vezes passamos por muitas coisas e ignoramos a gratidão. Jesus, quando pega o pão e o peixe na multiplicação que era insuficiente, uma multidão, você com mais 2 peixes, insuficiente, Jesus levanta o que era o insuficiente, faz o quê? Te dou graças, agradece pela insuficiência. Quando ele agradece pelo que não era suficiente,
Deus torna o insuficiente em não, mais do que suficiente. Existem milagres guardados dentro da gratidão. Quando tu sair daqui, procure pessoas que você tem a agradecer. Agradece teu pai, agradece tua mãe, agradece teu irmãozinho, tua irmãzinha, agradece teu amigo, agradece teu pastor, por pessoas que são importantes para você. Tem tesouros, tem milagres guardados dentro, embrulhados na gratidão. Seja humilde para aprender. Seja humilde até para recomeçar. A última para você guardar: nunca deixa Deus esperando. Quando Deus ministrar algo no seu coração, faça. Quando sentir que Deus está te empurrando, vá. Nunca deixe Deus esperando. Não demore a se render, não demore a se dobrar diante de Deus, não demore a se curvar, não demore a entregar. Se Deus pediu, entregue. Se Deus falou, dê. Se Deus falou, se prostre. Há um tempo atrás Deus ministrou uma coisa no meu coração que quase todo mundo aqui já passou. Às vezes em cultos assim, quantos de nós sentimos o desejo muitas vezes de nos prostrar, de ajoelhar e não ajoelhamos? Quem já passou por isso? Até o louvor e você sente, mas eu vou aqui, vou para ali, eu vou. E a gente sente aquele desejo, aquele impulso, mas finge que é da cabeça. E esses dias Deus me trouxe luz sobre isso, o que é realmente se prostrar. Se prostrar não é um ato somente de... E quando Deus ministra isso em você, não é que Deus está falando, me adora, me adora, me adora. Deus não está falando isso. É porque o ato de se prostrar é de entregar. É Deus dizendo assim, me entrega isso, está pesado para tu. Se rende aí. Deixa cair nesse chão que eu vou pegar. Quando Deus nos impulsiona, é Ele falando, se rende. Não tá pesado para você, eu sei. Ele não quer só a tua adoração. Ele quer carregar o que você não aguenta. É Ele te falando, entrega, me entrega, se rende. Feche teus olhos no seu lugar.